de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tu imensa torcida é bem feliz. É norte, sul, norte, sul, norte, sul deste Brasil. Tu estrela na terra brilha, ilumina o mar. Golão, 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 galera. Puma Rodrigues é o pai da criança. Sentou-lhe o cacete no furo do barbante. Agora, Machão da Gama 1, Flamengo 0. Tá maluco, mano? Que delícia, moleque. Ai, seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a gente também lá no Instagram. Meu perfil pessoal tá pertinho de 25 mil, tá feliz com a vitória do Vascão? Já me segue lá. E olha, parada é a seguinte, tá dando gosto de ver o time do Vasco jogar. Quinta-feira a gente encerra a Taça Guanabara contra o Bangu. E você já vai hoje mesmo se cadastrar lá na 1xBet, usar o nosso cupom promocional no primeiro depósito, que é a palavra Futebolaço com T mudo e com um C no final, que você dobra o seu primeiro depósito. Já vai lá e já faz a tua apostinha no jogo entre Vasco e Bangu. Tem Fla-Flu também na quarta-feira, tem um Botafogo que tá naquela classifica ou não classifica. Enfim, então o cardápio da 1xBet tá muito variado. Clica lá, se cadastra e comece a apostar. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, eu avisei e falei que esse campeonato tava complicado. E agora o negócio complicou de vez pro Botafogo. A rodada era pouco favorável ao Vasco. Eu já cantei a pedra aqui, eu falei, ó, o Vasco só se mantém no G4 se vencer o Clássico. E a gente sabe que é muito difícil vencer o Clássico dos Milhões. Mesmo com o Flamengo numa má fase, mas tem um grande time. E ontem foi um grande jogo, vitória do Vasco. A gente estava fora do G4 e aí voltamos com a vitória. E o campeonato tá assim, ó. Flamengo 23, Fluminense 22, Vasco 20, Volta Redonda 19 e Botafogo 19. O campeonato está tão complicado, como eu vim dizendo para vocês aqui no decorrer da semana passada, que o Fluminense, que é o segundo colocado, pode acabar fora até da classificação. É uma chance mais remota, mas pode. Se o Flamengo vence, por exemplo, o Fluminense por 3-0, o Vasco ganha do Bangu de 1-0, o Volta Redonda ganha lá o jogo dele contra o Boa Vista de 1-0, e o Botafogo faz aí 4-0 na equipe do... Botafogo pega a Portuguesa, o Fluminense está fora. A questão é que o Fluminense tem uma chance de sair fora. O Vasco, Volta Redonda e o Botafogo vencerem e o Botafogo tirar 7 gols de saldo para ele. É muito difícil, acho até muito pouco provável, mas é o tal do futebol. O Volta Redonda nos dois últimos jogos vem de um 4-0 e um 6-0. É meio esquisito? É, mas é futebol. Beleza? E o Vasco não sabe ainda como é que ele acaba a classificação. Se ele empatar, Volta Redonda e Botafogo vencerem, o Vasco tá fora. Então tem que ganhar o jogo dele de qualquer jeito quinta-feira. Acredito que Botafogo e Volta Redonda vencerão os seus jogos. Tem um clássico, tem um Fla-Flu. Se o Flamengo vencer o Fluminense, o Vasco ultrapassa o Fluminense. O Fluminense fica com 22, o Vasco vencendo vai a 23. Se o clássico acabar empatado, né, o Fluminense vai para 23, o Flamengo para 24, vencendo o Vasco vai para 23. Sendo que o saldo de gols do Fluminense hoje é de 15 e o saldo de gol do Vasco é de 12. Então, para o Vasco ultrapassar o Fluminense, ele teria que vencer pelo menos aí por 3 gols de diferença. Hoje as duas equipes têm o saldo de gol igual, né? No número de gols pró igual, os dois marcaram 18 gols na competição. Então uma vitória do Vasco por 3-0 contra a equipe do Bangu. O Vasco iria passar o do 15. O Fluminense empata em 0-0 ou 1-1. O Vasco conseguiria, no número de gols pró, tomar a segunda
colocação. Com isso, qual é a vantagem de ser segundo? É que tanto o primeiro quanto o segundo jogam com a vantagem do empate nas semifinais do campeonato. Com a configuração de hoje, as semifinais é Flamengo e Volta Redonda, com o Flamengo podendo jogar por 2 resultados iguais ou por empate para ele avançar, e Fluminense e Vasco, com o Fluminense tendo a vantagem do empate. Se o Vasco consegue ultrapassar o Fluminense nessa rodada, ele continua pegando o Fluminense, com a diferença que o Vasco passa a ter a vantagem do empate. Então, pra gente é mais jogo, né, que o Fluminense tropece aí contra o Flamengo. Não vamos torcer para uma vitória do rival, mas para um tropeço do Fluminense, porque pensando em campeonato, pra gente é mais interessante. E tem uma outra possibilidade, que é o Fluminense vencer o Flamengo, o Vasco vencer o Bangu, e aí o Vasco ultrapassa o Flamengo. O Vasco hoje tem 20, ganhando vai para 23, o Flamengo tem saldo 14, perdendo o saldo dele diminui, 1 a 0 vai, cai para 13, se o Vasco vencer por 1 a 0, empata em 13, 2 a 0, o Vasco vai a 14, se ficar no 13 vai depender dos gols pró, que também Vasco, Fluminense e Flamengo, os três têm 18 gols pró. Dito isso, vamos agora ouvir o artista do espetáculo, o homem que está dando essa alegria pra gente, porque é ele que vem conduzindo a Nau Cruz Maltina. O técnico Maurício Barbieri, ontem em entrevista coletiva, vou deixar com vocês ele falando da importância dessa vitória de ontem e também de uma primeira vitória em Clássico dos Milhões e quais são os pontos positivos que uma vitória dessa traz para dentro do grupo e para a sequência do trabalho. Eu acho que a vitória traz repercussões em diferentes escalas ou setores, né? Primeiro, é muito importante a gente conseguir entregar um resultado que a torcida ansiava muito, pela festa que a torcida vinha fazendo nos nossos jogos, apoiando, cantando, incentivando até o final. Então esse era um desejo nosso. Eu sei que o torcedor queria muito a vitória no Clássico, porque ela não vinha, acho que há 10 jogos, se eu não me engano. Então a gente entrou com esse desejo grande de fazer isso, com o desejo de tentar consolidar essa construção, consolidar não no sentido de terminar, né, mas de dar um passo adiante nessa construção de equipe, nessa construção de forma de jogar que a gente vinha tendo. E eu falei isso até anteriormente ao jogo, a gente tinha que buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada como é a equipe do Flamengo sempre é um desafio, e eu acho que a gente se comportou muito bem, acho que a gente fez um grande jogo, estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação, e o foco de novo naquilo que nos permitiu vencer esse jogo. Isso é importante. Essa vitória não começou hoje aqui às 18h10, ela começou na semana de trabalho, ela começou nas semanas que a gente vem se preparando, na maneira como os jogadores têm trabalhado, se dedicado, assimilado tudo que a gente pede. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para essas coisas, para continuar trilhando um caminho positivo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Estou feliz com a vitória, como eu disse, não só, mas também, claro, pela questão da colocação no campeonato, da pontuação, da gente se manter bem e vivo na competição, mas uma vitória num jogo que tem uma representatividade enorme, tem um histórico gigantesco. O Vasco vinha de um histórico não positivo nos últimos confrontos, então, como eu disse anteriormente, existia um anseio do torcedor, de todo o clube, da gente conseguir dar uma resposta positiva. Então, estou muito feliz por isso. E agora a gente tem, como eu disse, comemorar até amanhã e depois colocar os pés no chão. A gente ainda precisa de uma vitória, vamos estar jogando em casa, espero que a torcida compareça e faça a festa como tem feito, que apoie, que nos ajude, porque a gente conseguindo essa vitória e a classificação é um passo importante, não só em termos de objetivos competitivos para o Vasco, mas de oportunidade da gente melhorar ainda mais essa construção de equipe, de elenco. A gente conversou isso antes do jogo, de que apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro,
da cabeça e do coração, se dedicaram demais e a gente está bastante feliz com essa vitória. Bom, e um ponto muito importante que o Maurício Barbieri foi perguntado é se com esse início de temporada muito bom, vitória contra o Flamengo, jogo muito bom contra o Fluminense, que merecia vitória também, vitória contra o Botafogo, se já dá para imaginar com os reforços, retorno do Andrei, Marlon Gomes recuperado, Figueiredo, Orelhano chegando, Capasso estreou bem pra caramba já num clássico, e com reforços que ainda vão chegar, se já dá para vislumbrar na temporada do Vasco uma mudança de patamar e começar a olhar mais para a parte de cima da tabela. E o Barbieri foi cirúrgico, irmão. Confere aí a resposta do Maurício Barbieri falando sobre construção de elenco e de time e a importância disso e como as etapas precisam serem respeitadas. O torcedor fica inflamado, entra naquele oba-oba, mas a natureza não aceita assaltos. É importante ouvir aí o que o Barbieri tem a dizer sobre o tempo. Eu tenho falado muito da questão da construção, né? E talvez, por eu ter muita clareza disso, talvez eu acho que eu não explique tão bem e acabe ficando um pouco confuso. Quando eu digo dessa construção, é no sentido de fazer um Vasco que seja vencedor com consistência, ao longo dos anos, não numa temporada. Então é possível você, claro, pegar uma equipe e ter uma temporada vitoriosa, mas não é esse o desejo do clube, não é esse o desejo do grupo. O desejo do grupo é formar uma equipe que consiga se consolidar entre as melhores do país. E aí eu digo disso ser um processo porque requer tempo, requer você montar o elenco, encontrar o encaixe, encontrar as peças, depois ao longo das temporadas você fazer os ajustes necessários, você vai ter saídas, vai ter chegadas. Então é nesse sentido do torcedor entender que a gente está neste momento, como o grupo chegou há pouco tempo, no início desse processo, que é um processo que, na minha opinião, todas as equipes do futebol brasileiro que tiveram ótimos resultados passaram por isso. O Palmeiras passou por isso lá atrás, 2015, com o Nobre, chegou, comprou um monte de jogadores, depois passou por treinadores, foi enxugando até chegou nesse ponto. E não estou tirando o mérito do Abel, pelo contrário, é um grandíssimo treinador, mas foi uma construção. O rival de hoje também passou por isso, o Atlético Mineiro também passou por isso. Foram equipes que foram sendo construídas ao longo dos anos e que chegou um dado momento que conseguiram ser muito vitoriosas, ter um desempenho fantástico. O Vasco está no início desse trabalho. Por isso que eu sempre falo dessa questão. Mas é claro que, ainda mais se tratando de Brasil e a nossa característica como cultura e como povo, sempre é importante vencer sempre, né? Então a gente tem batido nessa tecla, como eu disse anteriormente, de construir uma equipe vencedora vencendo. A chegada do Andrei e do Marlon se questionou muito durante a semana a vinda do Andrei por pouco tempo. Eu acho que nesse momento, sentado aqui nessa mesa, está todo mundo feliz. Mesmo que ele fosse embora amanhã, todo mundo estaria muito feliz pelo resultado, pela maneira como ele jogou. São opções que eu ganho, não só eu, mas o grupo, o elenco, o clube, para a gente ter alternativas. Hoje, mais uma vez, a gente mudou um pouquinho a forma de jogar, a gente procurou uma outra alternativa. São opções que a gente ganha para manter um nível de intensidade e agressividade que a gente tem conseguido manter nos jogos, porque chega um momento em que os jogadores acabam perdendo a natural, aquela frescura física ou frescor físico, e é importante ter jogadores que possam entrar com o mesmo nível, que possam ainda elevar o nível da equipe. Então estou feliz com a volta dos dois, assim como a volta do Figueiredo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com a nossa segunda edição, entre 4 e 5 da tarde. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui.